Então, os pressupostos do acordo de não persecução penal. Primeiro, existência de procedimento investigatório. Segundo, não ser caso de arquivamento. Terceiro, pena mínima inferior a 4 anos. Ou seja, os crimes só podem ser aqueles da pena mínima inferior a 4 anos. E como é que a gente vai chegar à pena mínima, aferir a pena mínima de 4 anos? O parágrafo 1º, ele já fala que serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, veja, como você quer encontrar a pena mínima de um crime, você deve reduzir a pena ao máximo que eles dão de redução e aumentar ao mínimo, quando existem as causas de aumento ou diminuição. Certo? E depois, o crime não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça. E a observação importante é que a violência que impede o acordo de não persecução penal é aquela cometida na conduta e não no resultado. Então, exemplo, o homicídio culposo. Não existe dolo na conduta. Não existe a violência ou grave ameaça na conduta. A violência e ou grave ameaça foi causada no resultado. A lesão corporal culposa. Então, nesses casos, cabe o acordo de não persecução penal. Deve ser exige, né, que haja uma confissão formal e circunstanciada da prática do crime, porém, existe uma observação. E, não obstante a confissão, não há um reconhecimento expresso de culpa. Porém, deve-se ter cuidado. Por quê? Porque essa confissão poderá ou deverá ser usado pelo Ministério Público. E a própria lei traz um aspecto. Depois do acordo de não persecução penal, continuando o processo, existia a possibilidade do sursis processual, o Ministério Público pode não ofertar. Bom, e aqui eu trago o artigo 200 do Código de Processo Penal, que ele diz que a confissão será divisível e retratável, né? Ou seja, ele confessa no acordo de não persecução penal, se ele não descumprir e continuar o processo, como a confissão é divisível e retratável, ele pode se retratar. Ele pode se retratar, porém ele deve ter muito cuidado ao não cumprir o acordo de não persecução penal. E depois o acordo de não persecução penal deve ser suficiente e necessário para a reprovação e a prevenção do crime. Bom, e aí qual a melhor escolha para a defesa? E a defesa, você como advogado ou defensor público deve ter cuidado. Por quê? Porque vai haver casos que vai ser possível o acordo de não persecução penal ou o sursis processual se o processo continuar. Só que o sursis processual, ele não exige a confissão, mas o acordo de não persecução penal exige a confissão. Porém, o prazo de cumprimento do acordo de não persecução penal, em alguns casos, pode ser menor do que o sursis. Então, deve ser levado em consideração todos esses fatos. Um exemplo, o furto qualificado, ele tem pena mínima de 2 anos. Como há no acordo de não persecução penal, é o prazo de cumprimento das medidas, é a pena mínima diminuída de 1/3 a 2/3, no furto qualificado, ele poderia prestar, no acordo de não persecução penal, só 8 meses. Já no sursis processual, ele teria que cumprir as medidas por 2 anos. Então, deve ser analisada tudo isso, certo? Bom, aqui eu trouxe alguns incisos do acordo de não persecução penal, que ele fala o primeiro o seguinte: é condição para ter o acordo de não persecução penal que o acusado repare o dano ou restitua a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Veja, a impossibilidade de não fazê-lo, do inciso primeiro, ela é tanto financeira como jurídica. Um exemplo, nos casos de crime de perigo, os crimes de perigo não geram dano. Então, a impossibilidade jurídica
de reparar o dano. E outra observação que deve ser feita também é que nos casos da impossibilidade financeira, é o acusado que deve comprovar a sua impossibilidade. Existe uma inversão do ônus da prova. O inciso 3º pode ser imputado a prestação de serviço à comunidade por período correspondente à pena mínima de 4 anos, né? Combinado ao delito diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juiz da execução. Aqui eu coloquei uma observação, que na prestação de serviço à comunidade, quando aplicar a diminuição em menor valor, deve haver fundamentação concreta. O acordo de não persecução penal como direito público subjetivo do acusado. Nas palavras do professor Afrânio Silva Jardim, o que se tem no novo artigo 28A, na realidade, é uma ampliação do uso do instituto da transação penal, já foi dito por mim. E aí eu até trago o enunciado da Defensoria Pública de Minas Gerais, que ao estudar o acordo de não persecução penal, informou que é aplicável feito em curso em qualquer fase do processo, visto que trata de norma de caráter penal e consiste em direito subjetivo do indivíduo. Ou seja, o entendimento aqui é o seguinte: o Ministério Público não pode, de livre arbítrio, escolher quem vai oferecer ou não vai oferecer o acordo de não persecução penal. Se o acusado ele tiver todos os requisitos, o Ministério Público deverá oferecer a ele o acordo de não persecução penal, porque é direito público subjetivo dele. E aí, na própria recomendação do Ministério Público do Ceará, eles já colocam lá no artigo 3º, o membro do Ministério Público deverá fundamentar a decisão de não propositura do acordo de persecução penal. Exatamente por isso, por ser um direito público subjetivo do acusado. E aí, o que ocorre quando o Ministério Público não oferece o acordo de não persecução penal? Bom, no caso de recusa, o próprio parágrafo 4º traz o seguinte, que o acusado, o investigado, poderá requerer a remessa do órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Ou seja, o artigo 28 é o quê? Que a homologação do arquivamento do inquérito é decidida pela instância superior do Ministério Público, geralmente o Procurador-Geral de Justiça. E aqui, quando não oferecido, pode o acusado, o investigado, recorrer da decisão administrativamente para o órgão superior. E aqui eu coloco que é possível acordo de não persecução penal na ação penal privada, não só na pública, mas na privada também é possível. E em relação ao juiz e o acordo de não persecução penal, o juiz das garantias, porque quem homologa o acordo de não persecução penal é o juiz das garantias. Então, o juiz, na ação no acordo de não persecução penal, poderá agir das seguintes formas: homologar e devolver os autos ao Ministério Público para iniciar a execução das medidas no juízo de execução penal, considerar inadequado ou insuficiente ou abusiva as condições e devolver ao Ministério Público para reformular o acordo, conjuntamente com o acusado, ou então entender que não é o caso de acordo e devolver ao Ministério Público, para que o Ministério Público complemente a investigação ou ofereça a denúncia. Porém, o próprio Ministério Público poderá dizer que concorda, o próprio Procurador-Geral de Justiça poderá dizer que concorda com o não oferecimento do acordo de persecução penal, ou com o oferecimento. E existe uma divergência, vai existir uma divergência entre o Ministério Público e o juiz. Como a gente tem um sistema acusatório, não deveria haver essa divergência, na verdade. Por quê? Porque é o Ministério Público o dono da ação penal. Se ele diz que não concorda, aplicaria o 28 e não teria o que fazer. Porém, a lei anticrime trouxe um recurso, o RESE, o recurso sentido estrito, exatamente para esses casos, quando houver divergência do juiz e o Ministério Público. Então, quando o juiz entender
que não cabe o acordo de persecução penal e o Ministério Público entender que cabe, deve ser proposto o RESE, o recurso sem sentido estrito, que é uma modificação da lei anticrime também na parte recursal. Bom, é aqui com relação ao descumprimento, né? Se houver o descumprimento do acordo de não persecução penal, o Ministério Público, né, vai comunicar ao juiz e o juiz vai rescindir o acordo de não persecução penal para o Ministério Público poder propor. Porém, aqui eu defendo, e em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, que para a rescisão do acordo de não persecução penal é necessário que haja o contraditório e a ampla defesa, para ele comprovar, né, se o porquê ele deixou de cumprir, se houve justificativa ou não. Tá certo? Quantos minutos tem ainda? Terminou já? Então, essas questões tratadas aqui, com até mais profundidades, encontra-se algumas, né, delas, encontra-se aqui no Instagram do Júris Online, que é feito, né, por mim e pelo Eduardo, com vários outros colaboradores. E vamos começar também o site, né? Vamos iniciar também um site e discutir as questões jurídicas, como o Eduardo falou, de um modo rápido, mas com a profundidade merecida. Eu queria agradecer mais uma vez ao Júlio, ao Eduardo e à universidade e pedir vênia pelos excessos e pelos erros por mim cometidos. Muito obrigado.